Olá, queridos estudantes! Sejam muito bem-vindos à última aula da disciplina Laboratório de Produção Textual. Nesta aula de revisão, a gente vai compreender quais foram os principais conceitos e teorias que a gente aprendeu ao longo dessa disciplina. No começo, a gente partiu da ideia da compreensão de texto como não apenas um conjunto de frases, um amontoado de palavras. A gente entendeu que texto é uma prática social que constrói efeitos de sentido por meio de uma atividade situada historicamente. Portanto, ler e escrever é um modo de agir discursivamente na sociedade. O texto, ele se relaciona com a linguagem e com o sentido. A gente aprendeu que a linguagem é social, histórica e interacional. O sentido, ele não está incrustado no texto, ele não está dentro do texto, mas ele é construído na relação entre texto, leitor e contexto. Ou seja, o sentido, ele é dado como um efeito de sentido. Alguns dos principais conceitos que a gente trabalhou nesse momento foi texto, contexto, a compreensão de leitor e também esses efeitos de sentidos que são produzidos por meio da relação entre texto, leitor e contexto. Logo no começo, a gente viu que os principais conceitos a se trabalhar quando a gente começa a aprender sobre texto é coesão e coerência. A coesão se refere aos mecanismos linguísticos do texto, enquanto a coerência se refere à construção global do sentido, é uma construção ampla que dá o efeito de sentido. Um texto pode ser coeso, mas incoerente, e coerente mesmo com algumas falhas formais. Por quê? A coerência é um princípio interpretativo, ela não é uma regra mecânica. A gente consegue compreender o texto com algumas dessas falhas porque a gente tem outros elementos que a gente consegue atribuir o efeito de sentido ao texto, que dão essa oportunidade de a gente atribuir o efeito de sentido ao texto. Outra característica que a gente trabalhou foi a progressão temática. Todo texto precisa avançar tematicamente, ou seja, colocar informações novas, mas precisa evitar rupturas e circularidades. Então, a gente deve dosar a informação que é nova com aquela informação que a gente precisa retomar para que o seu leitor acompanhe o seu raciocínio. Portanto, a progressão temática sustenta a coerência global e também vai orientar o seu leitor. Nesse momento, os principais conceitos que a gente aprendeu foram tema, rema e encadeamento lógico. A gente aprendeu também a argumentação como uma prática discursiva. A argumentação, nesse momento, foi tratada como uma prática social, como um modo de posicionamento, e a gente entendeu que ela participa da construção de sentidos e de valores de um texto. Nesse momento, a gente compreendeu que argumentar é assumir um ponto de vista, e isso orienta o leitor e responde também a discursos anteriores. A gente compreendeu também que a elaboração de texto na sociedade vai passar por questões de ética, de responsabilidade e também de autoria. A gente discutiu que a autoria não é apenas uma relação com a originalidade de um texto, mas a autoria tem a ver com a posição discursiva, com a responsabilidade por aquele dizer. Já o plágio é o apagamento do lugar de enunciação. O plágio é a cópia sem atribuição da devida autoria.
A autoria vai envolver determinadas escolhas linguísticas e discursivas. Nós vimos também a questão da intertextualidade. Nesta aula, a gente relacionou a intertextualidade especialmente ao discurso humorístico, que tem uma relação muito próxima com esse conceito. Nesse momento, a gente retoma que todo texto dialoga com outros textos, e esse diálogo pode ser explícito ou implícito. Quando a gente cita para retomar essa intertextualidade, a gente dialoga com outros textos e não apenas reproduz esses textos. Então, nesse sentido, o texto é sempre um tecido de vozes. Para compreender a produção de texto, é essencial que a gente compreenda que ela se faz por meio de gêneros. Nesse momento, a gente trabalhou os gêneros como uma organização das práticas de linguagem e a gente entendeu que esses gêneros respondem a finalidades sociais. Não há escrita fora de gêneros. Dentro desse tema, a gente aprendeu sobre os gêneros acadêmicos, que têm as suas especificidades. A gente compreendeu a elaboração do resumo, que passa por uma síntese, é fiel ao texto-fonte, a resenha, que amplia um pouco essa produção por meio de uma leitura crítica, e ela tem um posicionamento autoral. Além disso, a gente viu o artigo acadêmico ou o artigo científico, que traz ali uma argumentação científica e, de forma explícita, a autoria daquele texto, e também o trabalho de conclusão de curso, que vai ampliar todos esses princípios. A relação da escrita acadêmica com a autoria não é uma relação de cópia de autores, de apenas citar outros autores consagrados, mas sim dialogar com eles. Nesse sentido, a escrita acadêmica exige planejamento, escrita e reescrita e um posicionamento. Aqui, nesse momento, o estudante é chamado para se tornar autor. A escrita digital propõe que novos gêneros acabaram se emergindo. Nesse momento, a gente analisou que a escrita digital transforma suportes, práticas, mas ela também mantém princípios discursivos. Alguns gêneros que acabaram surgindo são postagens em redes sociais, comentários, blogs, variados textos multimodais. Aqui não há perda da escrita, mas a reconfiguração dela. A gente discutiu também a questão da escrita relacionada à tecnologia e à inteligência artificial. A gente refletiu que a tecnologia, e especialmente a inteligência artificial, não substitui o sujeito, não substitui o autor, mas reconfigura suas práticas de escrita. Isso exige um pensamento crítico, a consciência da ética e a responsabilidade pela autoria desses textos. A ferramenta sozinha não escreve, alguém escreve com ela, por meio dela. Nós vimos também os temas relacionados à formação de professores. Esse tema, ele acabou sendo transversal na nossa disciplina devido à sua importância para a nossa formação enquanto futuros professores. Então, ao longo de toda a disciplina, a gente discutiu que ensinar a língua não é apenas uma norma, não se trata de ensinar regras, mas sim de formar leitores críticos, formar escritores responsáveis, compreender a linguagem como uma prática social, como um modo de agir no mundo e, portanto, compreender que os nossos alunos precisam saber dessas orientações. O professor, nesse momento, foi visto como um mediador
Isso porque o futuro professor é chamado a mediar essas práticas de leitura e escrita. Nesse momento, foi preciso entender que o professor precisa trabalhar com gêneros, com autoria, com argumentação, e não apenas com o que é certo ou errado na língua. Para isso, ele precisa reconhecer diversidade de práticas, novos modos de escrever, relacionar o que tem de novo na sociedade e o que os alunos trazem também para a sala de aula. Bom, portanto, ao final dessa disciplina, a gente pode afirmar que o texto é a construção de efeitos de sentido. A escrita, nesse momento, é vista como uma prática social, como um modo de agir no mundo. A gente viu também que a autoria é um posicionamento perante o mundo, e que ler e escrever é intervir no mundo, é um modo de deixar sua marca no mundo. Por isso que a linguagem é um lugar de disputa, de produção e de responsabilidade. Por isso que a linguagem é um lugar de disputa, de produção e de responsabilidade. Além disso, eu espero que vocês tenham compreendido que o texto tem um lugar muito especial no mundo e em diversas profissões que vocês possam atuar. Espero que vocês tenham aproveitado essa disciplina. Nos vemos numa próxima. Muito obrigada!